Meu nome é Gabriel e eu vou falar para vocês um pouco da história de um projeto que, de certa maneira, mudou a minha vida. E é um projeto open source, então acho que tem muita gente aqui que quer entender um pouco como um projeto open source pode virar um negócio, pode vir a crescer e se desenvolver então, em uma coisa grande. Então, pode passar. Primeiro, não sei se alguém aqui sabe o que é o Rocket Chat, ou já ouviu falar o que é. O Rocket Chat é uma plataforma de comunicação parecida, alguém talvez conheça o Slack, ou o HipChat, ou até o próprio Telegram. Mas a diferença é que ele é 100% open source. Tu é dono dos teus dados, é dono do teu servidor, tu pode modificar os clients, pode modificar o aplicativo desktop. Não sei se dá para ler aí de longe, mas aqui tem só algumas coisas das features de tu poder fazer file sharing, videoconferência, e ele é todo 100% escrito em JavaScript. Então, ele se tornou extremamente fácil de qualquer pessoa alterar, criar novas funcionalidades, estender, né, mudar como quiser, porque ele é toda uma linguagem, tanto usando Node no server, quanto usando JavaScript nos clients, usando Electron para fazer desktop, usando Cordova para fazer as mobile apps. E aí eu vou falar então como é que um pouco mais da história. Primeira coisa que às vezes me perguntam é por que a gente criou, tipo, de onde é que surgiu a ideia de criar o Rocket Chat? Às vezes tu vê um projeto de sucesso e tu fica pensando se as pessoas planejaram tudo aquilo que aconteceu desde o início. E para nós, na verdade, não foi nada disso. Foi quase que por um acidente. A gente fez um projeto para um cliente, que era para poder fazer essas janelinhas chatas que ficam no site, às vezes, quando vocês visitam, e ficam pedindo para conversar com vocês, e vocês podem fazer perguntas sobre o produto. E a gente fez, e tinha ficado bom o suficiente que a gente tinha gostado, e orgulhoso do que a gente tinha feito. E a gente pensou, por que a gente não compartilha esse software? E, de repente, vai ter algumas pessoas que vão poder olhar para o nosso código e dizer, não, está tudo errado, vocês deviam ter feito assim, ou isso não vai escalar por isso, por isso. E, basicamente, foi para receber um feedback da comunidade que a gente pegou e postou isso no GitHub. E um fato até engraçado, ou para mim me ensinou muita coisa, a gente fez o projeto ainda, era em 2014, e a gente decidiu que ia botar open source para as pessoas olharem. Só que isso exige um esforço, tu criar alguma coisa que tu fez para ti ou fez para um cliente, e tu entende como aquilo funciona, e tu pensar, tá, agora, para as outras pessoas poderem olhar esse código, usar, instalar, existe mais quase 30% de trabalho em tornar aquilo algo que outras pessoas conseguem fazer uso e vão poder utilizar. Então, a gente foi deixando, e se passaram quase 6 meses que o projeto que a gente tinha decidido que ia tornar open source e não tinha encontrado tempo, porque sempre tinha alguma coisa mais importante para fazer. E aí, de repente, alguém, numa das comunidades que a gente, de JavaScript que a gente participa, alguém postou um projeto parecido com o nosso, mas muito mais incipiente. E a reação que teve da comunidade foi que, assim, aquele e-mail que um cara lá da Áustria mandou, daqui a pouco toda a comunidade tinha mais 500 e-mails de pessoas querendo ajudar ele a fazer aquele projeto. E a gente olhou e disse, não acredito, a gente tem um projeto que é 10 vezes mais avançado, a gente já resolveu milhões de problemas que ele nem sonha que vai ter para poder fazer uma ferramenta de chat que nem ele está se propondo. Tudo pronto, e aí, por a gente não ter tomado a iniciativa, alguém vai lá e vai fazer um projeto e vai conseguir pegar a comunidade e criar um momento. Aí a gente se juntou no escritório e disse, olha, vamos resolver isso, a gente não sai daqui enquanto isso não tiver publicado online para o pessoal ver. E aí viramos uma noite comendo pizza, tomando Red Bull, e assim surgiu o nome, surgiu tudo meio na pressa, e assim surgiu o Rocket Chat. E o que aconteceu foi que deu um boom muito maior do que a gente esperava. Não sei se vocês conhecem Hacker News e Product Hunt,
São dois sites lá, bem famosos um de notícias sobre desenvolvimento e, enfim, tudo relativo à internet. E o Product Hunt é uma lista meio curada de produtos. E aconteceu que 4 dias, acho que depois que a gente colocou o site no ar, só para as pessoas olharem e nos darem um comentário, a gente ficou na capa do Hacker News por algumas horas no topo e no Product Hunt também. Isso deu para a gente... esse pico de usuários. Então, foi assim, em questão de 2 dias, deu 30 mil page views. Ou seja, deu 10 mil usuários diferentes acessando. Era quase tudo do Vale do Silício. E, apesar do sistema ser só um demo, um alpha para mostrar, o feedback foi excelente. As pessoas falando, nossa, realmente, acho que o mundo precisa disso, vocês têm que continuar, façam esse projeto. E daqui a pouco começaram a fazer downloads, e a gente logo passou a ser um dos trending repositories da semana no GitHub, e ficou lá por algumas semanas. E apareceu no Stack Share, apareceu no clique, virou um feature button do Heroku, e ficou quase 6 meses como um dos feature buttons do Heroku para as pessoas fazerem um quick deploy. E foi uma experiência incrível, que a gente viu, olha, a gente fez alguma coisa que a gente estava deixando na gaveta por preguiça, e aí tu vê o que pode acontecer quando tu expõe uma ideia, alguma coisa que tu fez, que tu te orgulha, para o mundo, e pedindo colaboração e oferecendo aquilo de uma maneira aberta. E aí a gente viu o poder que tem o open source. Se a gente fosse tentar pagar para ter esse tipo de publicidade, a gente jamais teria conseguido, seria algo, um preço exorbitante. Aqui até tem alguns slides que eu deixei, já que a gente vai compartilhar a palestra depois, que são mais técnicos. E foi de uma outra palestra que eu tinha dado há quase um ano atrás, quando o projeto começou. E aí explicava alguns dos problemas, que quando veio essas 10 mil pessoas no site e começaram a utilizar, o nosso servidor começou a cair, porque as pessoas tentavam entrar no servidor de chat, e a gente tinha testado com 20, 30, 100 usuários, e não com 1000 usuários de uma vez só. Então, então a gente viu que assim, as coisas que a gente tinha criado, a tecnologia que a gente tinha usado, era muito poderosa, porque permitiu a gente criar esse chat, mas, na verdade, era uma tecnologia que, se tu não utilizasse da maneira certa, ela realmente não escalava. Eu não sei até o perfil aqui, o quanto as pessoas são desenvolvedores de JavaScript, mas eu vou pedir, de repente, para passar esses slides mais rápido que tem o próximo, que é explicando como é que a gente arrumou algum desses problemas. Então, nosso sistema ele usa uma coisa que é o que a gente chama de merge box. Ele sabe os dados que dão na tela de cada usuário enquanto eles estavam logados. E isso, quando tu começa a aumentar para 1000 usuários, se provou extremamente caro em questão de CPU e memória. Então, algo que no início tornou muito fácil para a gente mudar o status, a lista de usuário, a lista de salas, na interface de cada usuário, quando tu passa a ter uma escala maior, se tornou totalmente impossível. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi tirar esse merge box, esse lado do server que sabia isso de core, e começar a mudar a maneira como os dados são publicados. A parte de renderização também, a gente viu que a maneira que a gente fazia e se alguém aqui um dia usa Meteor ou conhece Handlebars ou Blaze, que é o engine, a maneira como ele atrela cada informação que está na tela com a função que computou aquele dado e mantém todas essas funções em memória, para se cada dado mudar, ele saber como é que ele muda de maneira reativa na tela o dado, né, uma lista ou as mensagens, também se tornou totalmente caro, e na questão daí no próprio browser, não era nem no server, e aí começou a acontecer que cada clique ou cada coisa que tu fazia começava a dar mais de 1 segundo para o browser te dar aquela resposta, e se tornou... e as pessoas logo viram que começou a ficar insuportável de usar o sistema. E outra coisa, quando tu faz um aplicativo de uma página só
e ele começa a crescer realmente o HTML, a ter múltiplas e múltiplas páginas que podia estar assistindo e trocando sobre elas. O DOM começa a ficar gigante e aí não tem browser que aguente mesmo que muita gente simplesmente esconde o que tu não está vendo, mas se aqueles elementos continuam no DOM do teu navegador, eles continuam ocupando memória, eles continuam sendo avaliados quando muda o CSS, alguma coisa. Então a gente criou uma maneira de fazer isso que se chama off-DOM. E é uma tecnologia até antiga, mas a gente já tinha visto usar, que tu renderiza, tu cria os objetos de JavaScript, de HTML só em memória, pode renderizar o teu template e funciona tudo igual, e só quando tu termina, tu anexa esse objeto que só estava em memória na tela. E quando tu vai trocar de uma aba para outra, em vez de tu só dar um esconder, só mudar a visibilidade do elemento, como a maioria dos frameworks faz, tu pode desanexar ele da tela. E aí ele realmente para de interferir com todo o processamento e com a memória da tela. E isso fez uma diferença, tipo, algo que estava demorando segundos para fazer um swap de uma sala para outra, passou a levar 50 milissegundos. Aqui daí até explicando sobre a granularidade, de novo, é bem específico do framework que a gente usa. Se alguém tiver curiosidade, pode depois baixar a palestra e ver como a gente tirou o fato de, às vezes, não te interessa cuidar de cada elemento da tela, como ele é renderizado, mas tu pegar um objeto pai e dizer, se esse objeto pai mudar em qualquer coisa, é mais barato eu renderizar toda essa parte da tela do que eu ficar preocupado exatamente com cada ponto da granularidade. E aqui tinha os exemplos de como a gente foi alterando. E algo que levava 7 segundos, depois passou a levar... Não, indo mais adiante. Não, 1 segundo e meio. Tipo, só por tu diminuir e não se preocupar com cada elemento do DOM. E aqui tinha um dos motivos, hoje em dia muita gente discutindo quais frameworks usar, e um dos motivos que a gente escolheu o Blaze, ele torna extremamente fácil para as pessoas colaborarem no projeto. E isso é o que deu muito momento ao projeto, porque a gente tem hoje mais de 250 colaboradores espalhados nos diversos projetos que a gente tem no GitHub, e o que as pessoas sempre falam assim, poxa, nunca vi um projeto tão fácil de eu participar, de eu olhar o código, entender o que está acontecendo no servidor, entender o que está acontecendo no client, entender o que está acontecendo nos templates e poder alterar, customizar e fazer algo funcionar. Num projeto da complexidade que tem e o que ele faz, que não é uma ferramenta simples, mas a maneira como ela é construída ajudou muito a comunidade a participar. E a comunidade foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi acontecer. E o quanto as pessoas, quando vem uma ferramenta que elas querem utilizar, que ajuda elas, o quanto elas estão dispostas a ajudar de volta e a contribuir, resolver e desenvolver features. Então, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o Pierre, ele é dono de uma empresa de hospedagem na França, e ele olhou o projeto e a primeira coisa que disse, olha, eu posso fazer um container Docker para vocês, e eu conheço o pessoal da Docker, e eu falo para eles o quanto tá legal o projeto, e faço com que eles publiquem nas imagens oficiais do Docker. O Docker, para quem não conhece, quem não ouviu falar, quem conhece o que é o Docker aqui? Tá bom. Enfim, então vocês sabem o quão revolucionário está sendo quando tem uma onda gigante mudando a maneira de fazer deploy de sistemas agora utilizando o Docker. E a gente foi a primeira ferramenta de chat que se tornou parte oficial do Docker, e vocês vão ver até como uma coisa que aconteceu lá no início, hoje o quanto nos ajuda e quanto mudou toda a maneira que a gente faz, é simplesmente porque o Pierre decidiu colaborar e nos ajudar a entrar no mundo Docker. A gente também, logo começaram a aparecer pessoas ajudando a gente a fazer o app para Electron. Aí o próprio pessoal da Electron achou muito legal o app, que tá um app de chat feito open source, usando o sistema deles, e aí publicou um link para o nosso sistema logo na capa do Electron. E só isso começa a dar esse efeito bola de neve e nos trazer mais pessoas que
para o nosso site, para o nosso projeto, e mais gente achando o projeto legal e se dedicando, passando a colaborar. E daqui a pouco começaram a aparecer features novas, que até no início a gente se espelhava em outros sistemas, e o pessoal foi indo além, e porque às vezes tu tem um sistema fechado, tu tem uma ideia de uma feature fantástica, e tu vai lá e diz para eles fazerem, e aí fica esperando, e daqui a pouco às vezes passam anos e não é de interesse, de repente, ou não compartilhe na tua visão o time que está desenvolvendo. Mas num projeto open source, se tu tem uma feature que tu realmente acredita que é muito legal, tu pode implementar e fazer um pull request. E assim foram surgindo muitas features e muitas configurações do Rocket Chat que às vezes a gente nem pensava, nem estavam no nosso roadmap. E que começou a tornar a gente, às vezes, muito melhor do que os produtos proprietários que a gente começou se espelhando. E aí logo apareceu pessoas para ajudar a gente a fazer os mobile apps, né, usando o Cordova, já que era tudo em JavaScript. A gente começou a usar o WebRTC também na mesma visão de usar o que já tem na web, o que já tem pronto, e ser uma plataforma que vai utilizando desses padrões. A gente criou uma parte de áudio e vídeo, e logo também a comunidade e outras empresas começaram a surgir para nos ajudar. Hoje em dia, até a versão que a gente tem, alguém aqui conhece a plataforma Jitsi, de videoconferência? Chegou a um ponto que a própria Jitsi, a gente foi até encontrar eles lá no escritório deles em Austin, ofereceu e dizer, olha, a gente achou demais o projeto de vocês, a gente vai ajudar vocês a construir e integrar o sistema de vocês com o nosso Video Bridge, em vez de fazer só peer-to-peer. Então, é um efeito bola de neve muito incrível, que quando tu está aberto, receptivo à comunidade colaborar com o teu projeto, e as pessoas se sentem confortáveis e sentem que tu como eu vou dizer, realmente receptivo, e não... A gente já viu muito projeto que às vezes as pessoas perderam horas fazendo um PR, fazendo uma contribuição, e tu vê que houve um esforço enorme, e daqui a pouco a pessoa vai lá e faz um pull request dizendo, olha, fiz toda essa feature, e aí tu vê que os mantenedores ou vai lá simplesmente diz não, acho que é assim, e sejam às vezes até mal educados na maneira e não reconhecer o quanto as pessoas às vezes estão tentando colaborar. Isso é uma das coisas que a gente mais se preocupa, em fazer a comunidade se sinta bem recebida e dona do projeto também. Então, deixa eu ver o que mais tinha. Uma outra parte, que isso foi até o pessoal do próprio GitHub que começou a ajudar a gente a desenvolver, fazer um adaptador para o Rubot, e aí tu poder ter vários bots, ou bots escritos no framework do Rubot, que se integram a muitos outros chats, poderem se integrar ao nosso. Então, às vezes, você vê, o próprio pessoal do Rubot olhou e disse, legal, primeiro um chat open source que a gente pode virar referência de implementação do Rubot. E aí a gente nos ajudaram a fazer, e aí a gente, com a ideia, foi até um passo além, onde a gente pegou o framework do Rubot e botou ele embedded no próprio Rocket Chat. Então, em vez de ter que rodar com 2 servidores diferentes, tu pode pegar os próprios scripts de Rubot e rodar eles internamente. E isso nenhuma outra plataforma de chat consegue fazer. E, óbvio, tem casos de uso onde tu não vai querer fazer isso de maneira nenhuma, mas tem muitos casos onde tu simplesmente quer uma integração com GIF, tu quer fazer um robotzinho que vai te buscar meteorologia, e tu não quer levantar um outro serviço em uma outra porta e configurar e ficar mantendo só para ter algumas integrações básicas. Então, a gente consegue rodar tudo isso de dentro do próprio processo. Nosso bot, no final, ele se chamava RocketBot e a gente renomeou para Rocket Cat. Aqui alguns exemplos do que pessoas começaram a fazer com o bot, desenvolver integrações novas dentro do nosso sistema. Uma das preocupações principais foi fazer um sistema que fosse feito de pacotes e fosse modular, e os pacotes fossem utilizando uns aos outros para construir. Dessa maneira, qualquer pessoa que quisesse adicionar uma nova aba, uma nova funcionalidade, eles poderiam simplesmente construir plugins
e instalar no sistema na versão deles. Isso se provou extremamente útil e extremamente importante para a adoção, porque muitas pessoas olham o teu projeto e dizem, mas eu queria só mais essa feature, ou só mais isso. E se tu obriga que a pessoa tem que mudar o código da tua aplicação para conseguir aquela nova feature, aquela funcionalidade extra, às vezes se é alguma coisa que tu não vai querer manter, ou eles não vão querer fazer um pull request de volta, porque é alguma coisa muito específica do caso de uso deles, tu torna inviável. Mas se tu cria um modelo de pacotes de plugins, tu consegue ver que a gente tem várias versões do Rocket Chat que as pessoas pegam o nosso código e simplesmente adicionam seus próprios plugins e as suas próprias extensões. E aí o sistema começa a atender muito mais casos de uso do que a gente imaginou inicialmente. Aqui, por exemplo, é um onde não tem o resto da tela, mas tu pode estar discutindo o código com alguém, ou abrir o robô do GitHub avisou no meio da tua conversa que alguém fez um pull request ou alterou algum arquivo. Tu pode pedir para o chat te mostrar aquele arquivo, e aí ele mostra uma tela de edição, e tu pode commitar dali de dentro, ou arrumar alguma coisa dali de dentro, tentando evitar que tu fique tendo que ir para outros sistemas. Enfim, logo a gente já estava traduzido para mais de 30 línguas. Então, tu imagina o quanto pessoas do mundo inteiro ficaram sabendo e tiveram dispostas a dedicar horas, às vezes, porque são mais de 1000 frases, para tu traduzir. E a gente usa essa ferramenta chamada LingoHub. Se alguém tem algum projeto open source, a gente testou algumas ferramentas e essa foi a que mais nos agradou. É a única que a gente viu que ela integra muito bem com o GitHub e faz todas as alterações, transforma num pull request, commita o código de volta. Então, tu tem um tracking não só no próprio app deles, do que foi feito para poder fazer rollback, mas no teu próprio código, todas as alterações de língua, criação de novos strings são feitas através de pull request, de commits. E a nossa comunidade continuou crescendo. Aqui era só ainda lá no início, mostrando os primeiros dias do projeto ainda, estava nos primeiros meses do projeto, e continuava crescendo, e cada vez mais ia dando segurança que a gente via, a gente está fazendo alguma coisa certa, não foi simplesmente uma notícia que teve uma certa importância e o pessoal olhou, achou legal e desapareceu. A gente percebeu que realmente existia um trend e ele ficou muito bem estável. Logo a gente começou a ficar sabendo de sites, né, às vezes tinha o próprio pessoal, em um dos estados, o pessoal que estava fazendo a campanha do Bernie Sanders, a Agência Espacial Brasileira começou a utilizar para fazer discussões dos engenheiros deles, a Federal de Santa Catarina começou a utilizar para fazer os alunos de EAD para trocarem experiências e poderem conversar sobre a matéria. Enfim, começou a aparecer. Hoje, esses são os que começaram, mas hoje já tem mais de 30 mil servidores instalados. E eles têm uma funcionalidade, eles até reportam para a gente um ping para a gente poder continuar essa contagem. Óbvio, tu pode ir lá desligar esse ping, mas é uma das maneiras que a gente começa a ver o tipo de utilização e onde é que está se espalhando a ferramenta. Então, nos ajuda até a planejar onde é que a gente tem que línguas focar e colaboradores procurar. Então, tudo isso foi para dizer que esse acidente e a maneira que as coisas foram acontecendo, a gente chegou na visão do projeto depois de ele já ter um certo grau de visibilidade e ter atingido um público relativamente grande. Foi aí que a gente percebeu assim, mas tu começa a pensar, por que tudo isso está acontecendo sem eu ter planejado, por que está dando tão certo? E foi quando eu estava lá em São Francisco discutindo com outras pessoas de outros projetos que caiu a ficha, assim, as pessoas perguntavam, como é que tu resume a visão que tu tem para esse projeto? E aí a gente disse que, olha, eu acho que esse projeto vai ser o WordPress dos chats. CMS por aí é o que não falta. Né? Tem uns escritos em linguagens, às vezes, até muito melhores do que o WordPress, a arquitetura é muito melhor que o WordPress, mais funcionalidades,
mas tem algumas features do WordPress que tornaram ele responsável por, eles dizem até 25% dos sites da internet serem feitos em WordPress. E aí eu comecei a pensar e comparar o WordPress com o Rocket Chat. Então a gente viu, eles têm uma licença aberta, né, a GPL, qualquer um pode hospedar, tu não tem que se preocupar com nada. O PHP é uma linguagem extremamente popular, realmente fácil de tu achar e de aprender. Muito fácil de tu fazer o deploy para algum servidor. Tu simplesmente, né, faz aquele FTP para um diretório que roda o PHP e que tiver MySQL, que quase todo provedor tem, tu está rodando. Realmente fácil de estender com plugins. E tu pode, né, cheio de temas, tu pode botar o teu white label, botar a tua marca, fazer o que tu quiser. Nada te prendendo. E também tem lugares, centenas de milhares de lugares para tu hospedar. Não precisa ser com a WordPress. Tu pode usar o wordpress.com se tu quiser. Então eles têm um nível, algo que seta pelo menos o mínimo de um serviço, que é a própria WordPress.com, de como deve ser uma hospedagem. E a gente começou a pensar, a gente adotou a licença MIT, que para mim, ou para os usuários, é ainda melhor do que um GPL, porque realmente as pessoas podem fazer até produtos comerciais com isso, sair usando, e não nos devem nada. A gente também, tu hospeda, tu é dono dos teus dados, tu é dono das tuas conversas. O JavaScript está se tornando uma linguagem muito mais popular até do que o PHP. É a linguagem que mais cresce e se olhar o número de projetos do GitHub, o número de tags no Stack Overflow, enfim, qualquer número que tu usar hoje, tu vai ver que o JavaScript é a linguagem mais popular. Os containers, não é tão fácil fazer um deploy de um projeto em Node quanto é fazer de um PHP. Isso a gente viu que muita gente às vezes sofre, mas ao momento que a gente começou a colocar em containers, a versão já compilada e as pessoas poderem baixar o container, a gente viu que isso tornou ainda mais fácil das pessoas fazerem o deploy do que o PHP, porque elas podiam escalar. E o que tem agora de nuvens especializadas em Docker, tu pode fazer um deploy direto lá no Google Cloud Engine ou na Amazon. A Rackspace agora tem serviço para isso. Está se tornando que o ecossistema, as pessoas perguntam, quase que se tornando a unidade de aplicação, um container Docker. Então, vai se tornar mais fácil do que um PHP. A gente criou também e utiliza esse packaging system para poder criar esses plugins e extensões desde o início. A gente está cada vez mais utilizando, até movendo para usar o NPM para isso, que é o gerenciador de pacotes do JavaScript, e tu poder até instalar em tempo de execução, não ter que parar a tua aplicação, instalar os pacotes e rodar de novo. Também tu vai no próprio painel do Rocket Chat, bota a tua marca, pode configurar para ter a cara da tua empresa, da tua organização, da tua comunidade, criar temas, mudar as cores, e a gente começou a pensar, nós também precisamos criar alguma oferta de hosting que nem a WordPress tem. E a gente criou essa opção e hoje está em beta. Até depois eu mando o link para quem quiser, por exemplo, ter o seu próprio Rocket Chat. Em apenas alguns segundos, tu pode só ir nesse link e sair utilizando. Então essa foi basicamente, até com algumas coisas atualizadas, era o conteúdo da palestra, que há quase um ano atrás, quando a gente fez o projeto, em setembro de 2015, convidaram para mim ir para São Francisco e fazer. E foi quando aconteceu esse monte de coisa que meio que mudou a vida, mudou o projeto, o foco da empresa como um todo, mudou as portas que abriu, as pessoas que começaram a conversar com a gente. Foi uma mudança grande. E naquela época eu terminei a palestra dizendo isso, que a gente estava tentando trazer mais pessoas para o projeto, porque o projeto não é nada sem a comunidade. E a gente queria que as pessoas nos ajudassem a continuar desenvolvendo, porque a gente entendia o papel que isso ia ter em ter uma opção open source na comunicação das pessoas, em elas não dependerem
do WhatsApp, ou dependerem no Facebook, ou dependerem no Slack, ou dependerem de uma empresa para ter uma ferramenta de colaboração boa. Então, onde que a gente está hoje? Eu peguei algumas telas só para mostrar o resultado desde setembro até aqui, tipo, para mostrar que os trends continuaram, né? O número de estrelas no GitHub continuou subindo, continuou cada vez mais gostando do projeto. Isso eu tirei ontem, hoje eu acho que já está em 8.000 estrelas. Quantidade de pessoas vindo do nosso site por semana, hoje já ultrapassou aquele boom inicial que a gente tinha tido por causa do Hacker News e do Product Hunt, mesmo agora sem a gente fazer propaganda nenhuma, só pelo número de links e blogs e pessoas que utilizam e recomendam a nossa ferramenta. Né, isso era só o gráfico do Alexa, em quão logo a gente agora, né, o site número 78000 no mundo. Aqui o número de servidores sendo instalados por semana. Também uma tendência que se confirmou. A gente tem até um período aqui que tem um degrau, que foi que a gente esqueceu o nosso coletor de estatística desligado e a gente ficou uma semana sem coletar os novos servidores. Aqui era o gráfico, a gente lançou mais tarde do que o própria aplicação, a versão de mobile, por exemplo, é só o gráfico do iTunes, de quantas sessões de usuário em cada mês. E esse é um dos motivos, por exemplo, o Docker, porque a gente foi um dos primeiros chats, ou foi o primeiro chat, acho que até agora não tem outro, sendo um container oficial. Quando a gente viu que eles foram fazer a DockerCon esse ano, eles perguntaram se podiam nos listar como um dos publishers especiais deles. E aí tu vê o nome de um projeto open source que tu criou e era só não uma brincadeira, mas uma experiência, e daqui a pouco, um ano depois, tu tá junto com esses outros logotipos de projetos que a gente admira e conhece e usa, dá uma certa mexida com a gente vê o quanto as coisas podem mudar de uma hora para outra. E tanto que aquele projetinho oficial, né, da container oficial que o Pierre criou, meses depois já tinha quase, né, mais de 500 mil de pools de gente que tinha instalado ele nas suas infraestruturas. E o que a gente criou, a verdade, o nosso ficou em 100 mil, ele tem um pouco mais de 100 mil, mas para tu ver como ter criado um projeto oficial e estar no catálogo oficial, fez uma diferença para o nosso projeto. E aí a gente vê até a palestra, por exemplo, isso aqui foi 2 semanas atrás, o pessoal da IBM fazendo uma demonstração sobre como fazer DevOps, ChatOps, e o sistema que eles estavam usando para demonstração era utilizando o Robot com Rocket Chat. E aí, às vezes se pergunta, tá, mas como é que você se mantém? Onde é que vocês tiram dinheiro hoje para manter o projeto? Quem é que paga as contas? E onde é que, né? Por que o projeto não morreu? E até uma preocupação das pessoas que começam a usar é porque elas querem saber que o projeto não vai morrer. E querem saber, ter certeza que a gente vai estar aqui daqui a alguns meses ou anos, né? Então, hoje, a maior parte da renda, a gente ainda não cobre todos os custos. Tem que sempre investir um pouco em cima, porque a gente tem mais envolvimento, a gente faz muitas funcionalidades que ninguém paga. Mas tem muita empresa de fora que paga para a gente fazer desenvolvimento de funcionalidades, até para corrigir bug. O que já teve de empresa que olhou e disse, tem esse bug aqui que me incomoda muito. E a gente diz, se a gente tivesse mais tempo, dinheiro, a gente poderia resolver, mas às vezes a gente tem que ficar fazendo outras coisas. Aí os caras, então eu vou mandar $15 mil, vocês dá uma semana, 2 de desenvolvimento do time de vocês arrumam a minha lista, aí os caras fazem uma lista de bugs que eles têm no GitHub, digo, quero que vocês deem prioridade para essa lista. E tem muito do desenvolvimento que já foi feito assim, com empresas de fora simplesmente dizendo, eu uso o sistema de vocês, me economiza muito dinheiro, então eu estou disposto a pagar. Isso não aconteceu ainda com empresa brasileira, acho que não é uma cultura tão forte aqui, mas na Alemanha já teve várias empresas que têm já uma cultura mais forte de
ajudar um projeto open source. Tomara que mude aqui, né? Mas white label, tem muita empresa que vem e diz, acho o máximo o sistema de vocês, quero usar para os meus clientes, mas eu quero, não estou com tempo para aprender a botar o meu branding. Vocês botam o branding para mim e publicam os apps, e aí a gente faz um pacote onde a gente publica os apps na App Store para eles, customiza as aplicações, enfim. E isso é uma das maneiras que a gente ganha dinheiro. E, às vezes, pessoas pedem para criar integração para eles. Por exemplo, uma empresa, né, pagou para a gente criar integração com o Twilio, outra empresa pagou para a gente criar alguns tipos de autenticação, enfim. E pessoas que precisam do sistema e falta alguma integração pagam para a gente fazer. E o mais incrível até agora é que tudo que pediram para a gente fazer, ninguém se importou que aquilo fosse parar de volta no código do open source. Ninguém falou assim, não, estou pagando isso, mas isso vai ser, vocês façam para mim, porque eu quero ter isso. Não, todo mundo, até as empresas eram assim, vocês vão botar isso de volta no projeto, porque eles veem uma maneira que o projeto vai ficar melhor, vai crescer melhor, e aquele código vai ser mantido e testado. A gente teve uma empresa chamada Movie Pilot, que fez projeto com a gente, por exemplo. Eles fizeram um monte de customização de design, e uma das maiores preocupações deles é que tudo que eles tenham feito, eles consigam fazer push de volta para a gente. Porque eles sabem que a gente continua, tem empresa de segurança que usa o chat e ficam fazendo auditoria de segurança, e aí mandam para a gente os PRs ou os relatórios. E qualquer pessoa que pegou o chat num momento, fez um fork, e simplesmente fez o fork e foi se distanciando do projeto principal, vai perder essas melhorias, vai perder o que a gente arruma de performance. A gente tem agora, por exemplo, na próxima versão, tem uma mudança de performance que vai mudar alguns métodos, a performance em até 100 vezes na hora de mandar a mensagem. E se essas pessoas saírem do projeto, se distanciar e fizerem um fork, elas vão perder tudo isso. Então, tem empresas que vêm e digam, olha, eu vou fazer um projeto baseado no projeto de vocês, mas eu estou disposto a pagar vocês para me ajudarem a manter o meu projeto compatível com o repositório de vocês para sempre. Porque eu sei que eu vou perder, eu vou gastar mais, até 50% mais agora para fazer o meu projeto, mas esse dinheiro vai ser uma economia gigante no longo prazo, que eu não vou mais ter que ficar fazendo merge. E aí as pessoas perguntam, mas isso não é uma coisa escalável, tu vender desenvolvimento, vender suporte, vender... Então, a gente sabe onde a gente quer ir. Isso é o que paga a empresa hoje, mas o que a gente quer fazer? A gente criou agora uma empresa dedicada para o Rocket Chat. Ela se tornou uma empresa, tem agora escritório nos Estados Unidos, tem colaboradores sendo pago agora, vai ter em quase todos os continentes. O projeto realmente começou a tomar uma dimensão séria. A gente começou a se preocupar em coisas que escalam, então poder oferecer o serviço de hospedagem, assim como o WordPress oferece. Tu vai no Rocket Chat, no nosso site, /deploy, e aí tu só preenche teus dados, e em 10 segundos a gente tem um container configurado para a tua empresa rodando, utilizando replicação de dados, toda a parte de segurança e de backups que precisa ser feita, tudo isso em 10 segundos, tudo está customizado e rodando para ti. A gente começou a pensar que ele tem que ser mais do que simplesmente o chat todo pronto, mas ser uma plataforma que as pessoas podem fazer o deploy em qualquer sistema, em qualquer lugar. Hoje já tem mais de 20 serviços cloud, que tem a DigitalOcean, tem a Heroku, ou a Amazon, que tem imagens prontas para tu fazer deploy do Rocket Chat, ou maneiras de tu fazer um click deploy, ou listado no catálogo de apps deles, porque eles viram que existe uma demanda muito grande de pessoas querendo utilizar essa ferramenta na cloud deles. E a gente começou a fazer, e tentar otimizar ele para rodar até num Raspberry Pi ou num Arduino, para ser realmente se alguém está pensando em ter um servidor de comunicação em tempo real, que pense, por que eu não vou usar esse código e construir a minha aplicação em cima disso? E isso, o nosso próximo passo, onde a gente vai estar investindo o tempo, é agora em fazer que não os chats sejam simplesmente um servidor onde aqueles usuários vão estar se comunicando, mas
que todos os servidores de Rocket Chat, o que estiverem usando a plataforma, sejam capazes de falar um com o outro. Da mesma maneira como funciona o e-mail. Tu tem um servidor de e-mail da tua empresa, tu pode mandar e-mail para as pessoas da tua empresa, mas tu não quer mandar e-mail só para quem está na tua empresa ou na tua comunidade, né? Tu quer poder se comunicar com pessoas do mundo inteiro, mesmo que tu tenha o teu servidor de e-mail. Então, a gente acha que a parte de chat tem que ser a mesma coisa. A gente tem que poder implementar a parte de federation, que é um problema velho e já teve outras implementações que tentaram resolver isso, com um certo sucesso, XMPP, enfim, IRC. Só que a gente está olhando isso de um ponto de vista novo, de quem não tem um sistema legado para manter, e reescrevendo isso de uma maneira fácil de ser implementado e uma maneira fácil de fazer um deploy. Então, a ideia é que qualquer organização, qualquer comunidade possa adicionar por e-mail um usuário de um outro servidor e os servidores se comuniquem. O servidor veja, esse usuário é do domínio X. Vou tentar achar o DNS, quem é o servidor de chat desse domínio, fazerem um handshake, criarem salas compartilhadas. Então, a ideia é que tu possa compartilhar salas com N servidores. Cada servidor, que nem um servidor de e-mail, tem o seu histórico, tem uma cópia de todo aquele transcript, vai controlar o acesso dos usuários do seu domínio. E isso a gente acha que vai resolver eu sei que vai resolver muitos problemas que estão por vir, que a maioria das pessoas nem percebeu quando usam WhatsApp para uma comunidade ou uma empresa, o quanto quando tu termina, alguém sai daquela comunidade ou sai daquela empresa, tu não tem hoje uma maneira de desligar aquela pessoa, porque aquela pessoa está com o WhatsApp e é uma coisa pessoal, ela está em vários grupos, ou até no Slack, um funcionário teu vai ter em vários outros Slacks de outras empresas participando de conversas. E aí tu vai fazer o que? Cada vez que alguém sai ou desliga, tu vai ter que ir para cada um dos teus clientes ou das comunidades que aquela pessoa te representa, avisar que eles têm que tirar ela, ou que aquela pessoa não deve mais ter acesso, ou ela não te representa mais. Se tu tem um modelo mais parecido com e-mail, cada servidor é um gateway, é uma porta de entrada para essa rede. Para tu falar em nome daquela entidade, tu tem que entrar no servidor daquela entidade. Se tu não pertence mais àquela entidade, ela pode te cortar, e aí tu não tem mais como falar em nome daquela entidade. E a gente viu, com certeza, vai ter servidores pessoais, servidores de tudo que é tipo sendo iniciados, e eles têm que todos se falarem. Então, tu vai ter o teu perfil pessoal em algum servidor público e o teu perfil na empresa, de repente, ou na comunidade que tu participa, em outro servidor. E outra coisa é a parte de plugins. Hoje, de certa maneira, ainda é difícil instalar os plugins, apesar de eles serem JSONs que tu pode passar de um para o outro, mas a ideia que a gente está criando vai ser um bot store, um application store, onde cada um que tiver um Rocket Chat instalado, tu pode ir na tela de admin, selecionar, criar plugins e publicar para os outros verem, pode instalar esses plugins, configurar. Os plugins vão ter níveis de acesso que o autor vai dizer, olha, esse plugin para rodar precisa desse nível de acesso. E qualquer plugin tu vai poder olhar no código-fonte dele, ver o que ele faz e decidir se tu quer rodar ele no teu servidor de chat ou não. E vai ser basicamente a mesma coisa que os bots do Telegram ou os bots do Slack, só que o nosso, por ele poder rodar o script numa VM internamente, ele pode fazer muito mais coisas do que os bots de hoje. E, enfim, esse é o time. A gente é hoje 8 pessoas, ou tinha alguém? E mais de 250 pessoas que colaboram nos nossos repositórios no GitHub. E, de novo, vou terminar a palestra dizendo que a gente quer a ajuda de vocês, quer a ajuda da comunidade, quer a ajuda de pessoas que estejam dispostas não só a usar o Rocket Chat, mas uma vez que elas comecem a usar, tenham ideias, que elas tentem mexer, tentem arrumar o que elas não gostam, tentem estender, criar uma nova funcionalidade, porque é assim que essas ferramentas evoluem, assim que elas ficam melhores, assim que elas conseguem ser muito melhores do que as ferramentas proprietárias. E eu disse, para mim, às vezes, o que eu digo, o que significou o Rocket Chat. Uma vez a gente estava falando com um cara do Japão que está ajudando a fazer o aplicativo Android, e eles chamam algo que eles chamavam de Ikigai, que é quando tu encontra algo que é a tua missão, a vocação, a tua paixão e algo que tu faz bem. Quando tudo aquilo se encontra no meio de só, tu
não sente mais que está trabalhando, simplesmente está realizando um sonho. E acho que isso faz com que a gente, às vezes, consiga trabalhar 16 horas, o Rodrigo também, e sábado e domingo no projeto, porque cada vez que a gente vê os lugares onde esse chat está começando a ser utilizado, universidades e instituições, e a gente começa a ficar cada vez mais, pô, a gente está fazendo alguma coisa que está melhorando a vida de muita gente, com alguma coisa que a gente está gostando de fazer, e é uma sensação muito, muito boa. Então, obrigado. Esse é o Rocket Chat. Para mais detalhes, a URL é exatamente como o nome. E depois, é só para dizer que a gente estava fazendo um sorteio do Raspberry Pi. Se alguém for lá seguir esses 3 passos, que é tirar uma selfie lá no nosso stand e nos dar uma estrelinha no GitHub, a gente vai estar sorteando no final de sábado um equipamento, mais camisetas e também talvez tenha uns moletons, que nem esse que eu estava usando. E é isso. Não sei se eu falei demais e se tem tempo para perguntas. Pode? Acho que sim. Alguém tem alguma pergunta? Nada. Então eu vou fazer perguntas para vocês. Quem já tinha utilizado o Slack, ou HipChat, ou conhecia essas ferramentas? A metade, um pouco menos da metade. E quem sabia que existia ferramentas alternativas ao open source do tipo do Rocket Chat? Menor. E quem aqui já usou o Rocket Chat? Os mesmos Rocket. Tu já usou também. E quem aqui gosta do Rocket Chat? Agora levanta. Não sei. Diga. Já falaram sobre isso. Seria, porque você não é o primeiro que fala dessa aplicação e um dos casos de uso mais frequentes que a gente tem visto é ensino à distância. A Federal de Santa Catarina foi para fazer o curso de ensino à distância. E para eles foi bem bom porque o assunto do ensino à distância que eles fizeram era para professores, não era nem para alunos. Para como lidar com estudantes que estão tendo problema com drogas e vício. E então era para os professores, além deles lerem e terem serem ensinados do que eles devem fazer, ou do que se sabem, eles acharam muito bom eles poderem entrar numa sala de chat e trocar experiência. Estou tendo um problema assim, eu tenho um aluno que está fazendo isso, o que será que pode ser? E eles poderem trocar essa experiência foi tão válido quanto o conteúdo do curso. E isso se aplica, acho que, para muitos outros matérias ou assuntos, onde às vezes tu poder trocar uma experiência com alguém que está fazendo ou está aprendendo a mesma coisa que tu, é importante. Então, para nós seria uma contribuição, com certeza, válida e importante. Como eu disse, a gente adora contribuições. Mais alguma pergunta? Podem fazer. Eu não sei se ele tinha levantado a mão. Não. Tá, desculpa. Obrigado. E é um projeto, às vezes a gente está ali no stand e as pessoas perguntam assim, mas você começou aonde? A empresa fica lá nos Estados Unidos? A gente, não, é uma empresa aqui de Porto Alegre, faz um ano que a gente botou no ar, e as pessoas, às vezes as pessoas não têm a expectativa de que o pessoal daqui pode, que a gente pode fazer alguma coisa quando se empenha e gosta, a gente faça alguma coisa de qualidade e que tenha sucesso. Mas a gente é capaz. E é engraçado, porque os nossos colaboradores de fora começaram a ver Porto Alegre e eles acham que aqui existe eles ficam impressionados, eles assim, mas como é que, aí no Brasil, tal, no sul, num país de certo, terceiro mundo, e tem tantos gêniozinhos, ou como é que fazem alguma coisa tão incrível?
Então, está dando um certo respeito na comunidade por Porto Alegre, né, pelo Brasil, e por Porto Alegre pelo Sul, aqui, nossas faculdades de informática. Pode participar remotamente, o Cristiano, do concurso. Se alguém ganhar o Raspberry Pi e não tiver aqui na hora que a gente for fazer o sorteio, eu boto no correio, não tem problema. Então tá, pessoal. Bom, era isso. Eu falei bastante. Espero que alguma coisa tenha sido útil. Abraço.